Eu gostaria de ministrar com os irmãos essa noite a respeito do tema que a gente compartilhou. Como salvar a sua família à luz da palavra de Deus. Sabemos que a palavra do Senhor, ela tem instruções, ela tem orientações para todas as áreas da nossa vida, para todas as pessoas, para homens, para mulheres, para crianças. A palavra do Senhor tem luz para que a gente possa viver em paz. A palavra do Senhor, ela tem direção para todo aquele que escolhe colocar a sua vida, a sua família, debaixo da direção de Deus, para andar nos caminhos que Deus direcionar. A palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos aqui nessa noite para sempre, para que a gente viva uma vida em paz, para que a gente viva uma vida feliz, para que a nossa casa, para que a nossa família possa ser salva. Salva do quê? Talvez você vai dizer, a minha família está bem, está tudo bem lá em casa, não tem problema nenhum, amém. Procura-me no final do culto, que eu quero, como igreja, como em nome da igreja, solicitar a sua palestra. Como viver sem problema nenhum na vida. E nós vamos estar aqui em peso para ouvir. Amém? Eu creio que os irmãos vão pagar. Por quê? Porque nós precisamos de salvação no tocante à família. Nós precisamos de proteção no tocante à família. Nós precisamos de orientação do céu no tocante à família. Por quê? O maior projeto de Deus na Escritura não é o casamento. Você sabia disso? O maior projeto de Deus na Escritura não é o casamento, não é o casal. É a família. É a família. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ali nasce uma família. A minha mãe e meu pai tornaram-se então minha família de origem. E agora eu estou na minha família de destino. Agora minha mãe e meu pai são meus parentes. Parentes importantíssimos. Parentes que são impossíveis de substituir. Não é isso que a gente está falando quando fala de família. Nós estamos falando de nível de importância quando entramos em uma família. Agora, quando casamos, a família passa a ser marido, esposa e filhos. E a luta do inimigo não é contra o casal, a luta do inimigo é para destruir as famílias. Quem aqui cresceu numa família de pais separados? Bem pequeno eu gosto de falar com um tom de dramaturgia, que eu cresci jogado, né? Na casa de um e de outro. E eu vi o pessoal falar da minha mãe, eu vi o pessoal falar do meu pai, eu vi o pessoal falar pensando que eu estava dormindo, esse aí não vai dar em nada. Esse aí, coitado dele. A mãe dele não presta, o pai dele piorou. Coitado. E eu vi isso. É muito sofrido, é muito doloroso. E ainda hoje eu observo, e ainda hoje você pode observar, que a principal luta de Satanás, além da luta pessoal contra eu e você, é a luta contra nós como família. A luta para que haja contenda dentro dos nossos lares. A luta é para que esteja tudo desestruturado. Ele quer derrubar, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Satanás se alegra quando está tudo muito bem no vaidoso Instagram, sabia? Quando eu posto a foto com a canjica, nossa, está todo mundo bem, né, irmão Valdeir? Nossa, que lindo! Satanás já se alegra quando as aparências agradam e enganam todos que vêm. Eu postei esses dias e vou continuar postando. A sua vida não é ruim. Diz assim, a minha vida não é ruim. É a vida do outro que é editada. É editada. Você olha e vê, nossa, que vida ruim que eu tenho. Não, a vida dele que está com muito efeito, muita edição. Não é a sua vida que está ruim, não. Vamos viver a realidade. Vamos sair, como vai dizer a filosofia, da Matrix e viver a realidade da vida.
Casamento, família, beleza e paciência. Nem sempre a gente vai ter dinheiro para fazer tudo que quer. Nem sempre a esposa vai estar linda como a gente sempre almejou. Calma que agora é nós. Nem sempre seremos os homens mais lindos que as senhoras almejaram. Nem sempre vocês terão e teremos os filhos perfeitos. Mas a realidade é essa. A comparação não é de Deus. Não devemos olhar para os lados e pensar: nossa, como a vida do outro é perfeita. Nossa, como a esposa do outro é linda e educada. Nossa, como o marido da outra é gentil, cortês e romântico. Não olha a vida do outro, não. Foca no seu, na sua. Eu gosto de dizer, foca do portão para dentro. É ali que é a sua batalha. Foca do portão para dentro, que é ali que o inimigo vai trabalhar para destruir. O inimigo é doidinho para você, homem, entrar no seu carro da partida com a malinha no porta-mala e ir embora, abandonar a esposa e filhos, para viver uma aventura. O inimigo é louco para você, mulher, abandonar seu marido que você não está aguentando mais. O inimigo é louco para você cumprir mãe. Quando os meninos estão custosos demais, você fala: olha, eu vou assumir, vocês vão ver. Ele é doido para você cumprir essa ameaça. Quando eu sumir, vocês vão dar valor em mim. O mundo jaz, segundo a Bíblia, no maligno. O mundo em que vivemos, o mundo real, é controlado e redigido até certo ponto, onde Deus autoriza, até onde Ele tem liberdade, pelo maligno. O sistema mundano é maligno. Então não compara a sua vida com referências que não são de Deus. Não compara o seu casamento com a blogueira ou blogueiro A, B ou C, que não são de Deus. Não compare. Você não é deste mundo e eles não são referência para você. Não são. Não compare os seus filhos, que são herança do Senhor e Deus te deu, com os filhos dos outros. Seus filhos são únicos. E Deus deu para você, eles são a sua família. Não compare. Não compare a sua esposa, não compare o seu marido. Viva a sua vida e agradeça a Deus por aquilo que você tem. Por quem Deus te deu. Imperfeitos, imperfeitas. Nosso desafio é amar. E amar, do sentido ágape do grego bíblico, é amar incondicionalmente. Eu te sirvo, eu faço isso por você, não porque você merece, e amar como Deus nos amou. Eu te sirvo, eu faço isso por você, é sem você merecer mesmo, porque eu te amo, e eu não espero nada em troca. Se você fizer, amém. Se você não fizer, amém também. Eu estou fazendo por amor, e não é por conveniência. Nós precisamos buscar em Deus uma forma de salvar a nossa família, de lutarmos pela nossa família, de lutarmos pela nossa casa, pelo casamento que faz parte da família, pelos filhos que são fruto do casal e fazem parte da família, pela casa, pelo lar. Nós precisamos lutar mais ali do que aqui, amém? Nós precisamos orar mais lá do que aqui, amém? O quarto secreto é lá na sua casa, não é aqui, amém? A adoração é mais em casa do que no culto. O quarto de guerra é lá. Aqui é uma cerimônia bonita. Aqui é a cerimônia preparada. Aqui é um ambiente propício para isso. Mas a gente sabe que a luta vai começar amanhã. Satanás não ousa, com um esquadrão que nós estamos aqui hoje, em nome do Senhor, vir contra nós. Ele vai vir contra nós lá em casa. Ele vai vir contra nós quando a gente estiver só, vulnerável, quando a gente estiver lá. Então, na palavra de Deus, nós encontramos direção para que possamos salvar a nossa família. Onde eu vou colocar a minha família? Para onde eu irei? Aonde eu vou
Como é que eu vou redefinir? Como é que eu vou repensar a minha vida? Como é que eu vou repensar a minha maneira de viver, as minhas decisões, as minhas atitudes? Como é que eu vou? Qual é a direção? A direção está na palavra. A direção está no Senhor. É no Senhor que nós encontramos tudo o que nós precisamos para batalhar essa guerra e vencermos essa guerra e bradarmos vitória em nome do Senhor na nossa casa, na nossa família. A luta do inimigo não é tirar as pessoas da igreja. A luta do inimigo é atingir os lares para que as pessoas não estejam na igreja. A luta do inimigo é essa. A luta do inimigo é essa. Então nessa noite, nós veremos na palavra de Deus direção, orientação, unção do Espírito Santo, para que a gente possa tomar posse dessa palavra, para que a gente possa sermos homens, sermos mulheres de Deus, vivendo a realidade que é o mundo espiritual, posicionados contra o inimigo que não descansa, e sairmos vitoriosos, de acordo com a palavra que o Senhor declarou sobre nós. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Eu sei que você vive guerras e eu também, lutas e eu também, mas nós fomos chamados, já está disponível para nós viver vitórias da parte de Jesus, porque tudo o que era necessário Ele já venceu na cruz do Calvário. Então está sobre mim, está sobre você, está sobre a mim e sobre a sua casa a salvação do Senhor para a nossa família. Abra a palavra do Senhor comigo. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 13. Gênesis, capítulo de número 6, a partir do verso 13, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então Deus disse a Noé: O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. O Senhor diz para Noé: Constrói, Noé, uma arca de madeira de gofre, faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Tu a farás desta maneira: o comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura, e na sua lateral porás a porta da arca. Faze-a com andares baixo, segundo e terceiro, porque estou trazendo dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida. Tudo o que há na terra expirará. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus e Pai Santo, estamos reunidos aqui nessa noite como igreja, clamando ao Senhor por algo que o Senhor já sabe que nós precisamos. O inimigo tem se levantado contra famílias em toda a face da terra. O inimigo tem lutado
levantado, Senhor, contra o maior projeto de Deus para a humanidade, que é a família. Nós queremos, Senhor, nessa noite, sermos encorajados, sermos levantados e revestidos pela palavra do Senhor, com a fé que vem da Tua palavra, poder vencer, poder aprender como salvar a nossa família desse mundo corrompido, desse mundo que perdeu o amor, desse mundo violento, desse mundo que perdeu os princípios, que perdeu os valores, que perdeu a direção. Senhor, nós não queremos andar perdidos. Senhor, nós não queremos perder a nossa casa. Senhor, nós não queremos perder os nossos. Nós queremos nessa noite, Pai, sermos tocados por Ti, sermos renovados pelo Senhor, sermos cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua palavra, para que assim nós possamos andar em vitória, para que assim nós possamos andar em arrependimento, em redirecionamento diante da Tua presença. Senhor, que nós não venhamos a nos amoldar ao modelo de vida desse mundo, mas transformai-nos, Senhor, para que possamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu estou aqui, nós estamos aqui, na dependência do Senhor, na dependência da misericórdia do Senhor. Então fala conosco pela Tua graça, transforma-nos nessa noite pela Tua graça, visita os irmãos que não puderam vir nessa noite pela Tua graça, com provisão, com providência e com poder. É que nós te pedimos, Senhor. Se move no nosso meio, se revela a cada um de maneira especial, e que nós possamos sair daqui nessa noite, Senhor, tocados por Ti, depois de tocados, transformados, e que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Versículo 22, onde está a sua Bíblia aberta, a Bíblia diz algo. Depois que Deus dá todas as instruções ao homem chamado Noé, a Bíblia diz: assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Capítulo 7, verso 1. Depois disso, depois que Noé fez tudo o que Deus tinha ordenado, o Senhor falou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Amém. O texto que lemos vai narrar o período onde, depois de 100 anos construindo a arca, ou mais, segundo a interpretação de alguns, Noé, depois de obedecer a Deus, construir uma arca, depois de pregar por mais de 100 anos a respeito de uma grande inundação, de um grande dilúvio, depois de Noé ser tido como louco na sua geração, por ser um pregador de justiça. E o que é ser um pregador de justiça? É quando um justo se levanta, no meio de uma geração corrupta, perversa, como era a geração antes do dilúvio, e começa a pregar para o povo: ei, arrependam-se, ei, a maneira de viver de vocês desagrada a Deus, ei, eu estou construindo essa arca, para que quando o dilúvio vier, para que quando a ira
ira de Deus vier, nós todos possamos ser salvos, nós todos possamos entrar nessa arca, porque quem estiver de fora da arca vai perecer. No português, sem barreiras, todos os que estiverem de fora da arca vão morrer pelas águas do dilúvio. Noé pregou isso, segundo a Bíblia, por mais de 100 anos. O que é isso? Por mais de 100 anos? Como assim? A geração antediluviana, ela tinha uma longevidade maior. Noé entrou na arca com 600 anos. Os irmãos terem uma noção. E Noé, esse homem justo, no meio de uma geração perversa, pregou. No meio dessa geração perversa, ele escolhe obedecer a Deus e construir algo que no meio daquela geração e naquele tempo parecia loucura. Amém? Noé era um homem que escolheu viver de maneira correta, um homem que escolheu ouvir a voz do Senhor e obedecer ao Senhor, por mais surreal que aquilo parecia ser. Por mais estranho que aquela ordem parecia ser, Noé escolhe obedecer ao Senhor. Jesus pregou, usando a passagem de Noé. Jesus pregou no Evangelho de Mateus 24, versículo de número 37. O dia da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Casavam e davam-se casamento, comiam e bebiam, e não se importavam com mais nada. Até que veio um dia em que veio o Senhor e todo o dilúvio, e todos eles morreram. A vinda do Senhor é marcada como nos dias de Noé. E nós estamos vivendo dias de Noé. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas e as famílias estão procurando o seu bel prazer. Estão procurando viver as suas vidas. Estão preocupadas com seus próprios umbigos. Estão preocupadas com as suas vontades, os seus prazeres e as suas vaidades. E não estão preocupadas com o presente tempo. Não estão preocupadas em se posicionarem como pessoas justas no meio de uma geração perversa. Estamos muito mais preocupados em sermos politicamente corretos. O que é isso? Nós estamos mais preocupados em agradar todo mundo do que agradar o Senhor, a verdade é essa. Estamos mais preocupados em sermos aceitos em todas as mesas, em todas as rodas, e agradar todos os povos, do que nos levantarmos e dizer: eu não concordo. Por quê? Porque essa vida não agrada ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor não se agrada disso. Por quê? Porque eu escolhi andar. Eu escolhi. A vida é minha. Assim como Josué falou. Josué, líder de toda a nação de Israel, chegou em um ponto crucial, onde as pessoas teriam que decidir a quem eles iriam adorar, a quem eles iriam servir. Josué faz algo que nós precisamos fazer. Com licença, a vida é sua, a família é sua, a esposa é sua, os filhos são seus, os boletos são seus, eu não tenho nada a ver com isso. Josué era o líder também. Escolhei hoje a quem vocês vão servir. Josué está falando do livre-arbítrio, da livre-agência que todo mundo tem, de escolher. E eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele disse: eu e a minha casa, porque o homem decide pela sua casa, né?
O homem se posiciona para a salvação da sua casa. O homem constrói, o homem provê, o homem dá o primeiro passo, o homem dá o exemplo para o filho pequeno, o homem tem que ir na frente. Eu sei que isso não é realidade, mas biblicamente é. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué naquele momento estava dizendo para toda a nação de Israel, mais de 18 milhões de pessoas, estamos aqui. Deus cumpriu as promessas que fez a nós como nação. Deus nos libertou do Egito. Deus nos livrou no deserto com maravilhas, com prodígios. Deus nos sustentou durante esses anos. Deus nos trouxe à terra prometida. Deus nos deu vitória durante o povo. Nós falhamos com Deus por muitas vezes. Deus teve misericórdia e nos perdoou. Mas hoje, daqui para frente, vamos ter que escolher. Eu vou escolher pela minha casa e vocês decidam pela de vocês. Eu só vou na frente. Eu só vou dar o exemplo. Eu só vou primeiro. Eu só vou dar o primeiro passo. Está diante de nós, como vidas e famílias, o bem e o mal. Nós precisamos escolher. Mas observamos algo aqui na história de Noé. Noé é encontrado no meio de uma geração corrompida, e ele é chamado por Deus de um homem justo. Já imaginou Jesus citando o seu nome na pregação dele? Já observou? Lembra de Jó? Deus falar para Satanás: observaste o meu servo Jó? O peso que essa palavra tem para um homem. O peso que essa palavra tem. Deus olhar do céu para um homem lá embaixo e dizer: observaste meu servo. Deus não está exaltando o homem. Deus está exaltando quem ele é, o que ele faz para Deus. Ele é meu servo. A Bíblia diz que Noé foi encontrado justo diante de Deus, e Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Andar com Deus, segundo a Bíblia, significa o quê? Constante crescimento. Andava, crescia, se fortalecia. Teve um que andou com Deus e não foi mais visto. O mesmo verbo usado para ele, Enoque, andou com Deus. Enoque andava com Deus, até que Deus o tomou para si, e ele não foi mais visto. Noé foi visto por Deus como justo no meio dessa geração, porque ele andava com Deus. O simples fato de andar com Deus transforma a minha vida, o meu caráter, como as pessoas me veem, como as pessoas veem a sua família, como você é reconhecido no céu. Deus, quando chegou para um homem chamado Abraão, está vendo que Deus sempre fala para o homem? E por que é tão difícil falar com o homem a respeito da palavra? Por que é tão difícil? Porque Satanás, ele quer amarrar o valente para a casa ficar vulnerável. Ele quer amarrar o cabeça para a casa ficar desprotegida. Ele quer impedir você de ter sede de fome de Deus. Ele quer impedir você de andar com Deus. Ele quer atingir você, para a sua família, para a sua esposa, seus filhos e filhas ficarem desguarnecidos. Gênesis 17, o Senhor disse para Abraão: um homem imperfeito, sujeito às paixões que nós temos também. Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu descobri em Noé, que dentro da tipologia bíblica é uma pré-figura. Noé é um tipo
daquilo que se cumpriria no Novo Testamento. Noé está apontando para Jesus, irmãos. Noé está apontando para a verdadeira arca que salva. Noé está apontando para o verdadeiro Salvador. Noé está apontando para o homem que salva. Noé está apontando para o homem que tem nas suas mãos a chave de todas as portas. Quando eu olho para Noé, eu observo uma atitude em Noé. E eu entendo o porquê que Noé, e não só Noé, mas os seus 3 filhos, as suas 3 noras, a sua esposa, foram salvos. Na leitura que fizemos, nós observamos o quê? Como que a gente observa uma geração corrupta? Ela é rebelde. O que é o rebelde? É o que vai contra tudo aquilo que está estabelecido. Não toma dessa água, Claudinha. A irmã Claudinha vai 50 vezes no bebedouro. Isso é atitude de rebeldia. Não era para tomar. Nós somos rebeldes por natureza. A primeira palavra que a maioria de nós aqui aprendemos a falar é não. É dar o tapa. É dar o soco. É quebrar as coisas. Nós somos rebeldes por natureza. E no meio de uma geração corrupta e rebelde, que ignora a existência de Deus, que ignora a palavra de Deus que Noé estava pregando durante 100 anos. Uma mensagem só, pastor Wellington. É doloroso ser um homem justo no meio de uma geração perversa. É doloroso ser uma mulher justa no meio de uma geração de mulheres ímpias. É difícil dizer não no que a carne quer. É difícil não seguir os padrões do mundo. É difícil ser rejeitado em lugares que nós gostaríamos de ser aceitos. É difícil, mas é necessário. É difícil obedecer a Deus porque naturalmente somos rebeldes. Sempre que tem uma regra, nasce no coração a vontade de quebrar. Sim ou não? Tem algumas frases aí que diz que a graça da vida é quebrar as regras. A graça da vida é quebrar os princípios, é sair do padrão. É igual a charge que tem na internet. Tem uma cerquinha escrita assim, palavra de Deus. E aquele homem fica olhando aquela cerquinha. E um dia ele, instigado, não pode passar. Ele vem e pula. Aí o outro grita, não era uma cerca não, era um muro de proteção. E ele cai lá no perto. Tem gente que pensa que a Escritura, que a palavra do Senhor, que a direção do Senhor para nós, para a nossa família, é um conjunto de não pode. Não é. É um conjunto de restrições. Não é. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus caminhos. A palavra do Senhor é luz. A palavra do Senhor é direção. A palavra do Senhor é alimento. Não é no meio daquela geração que Deus diz que vai matar. Que Deus diz que vai destruir, que vai afogar. Por quê? Porque o pecado daquele povo subia diante de Deus como um aroma desagradável. Deus é tão puro de olhos, no livro de Abacuque vai dizer isso, que Ele não pode contemplar o mal. E Deus decide. E Deus é o único que pode criar, dar vida e tirar a vida. E Ele não deixa de ser Deus por isso. E Ele não se torna ruim por isso. Sabe por quê? É justiça. A Bíblia diz que no Apocalipse, diante do trono de Deus, Deus vai olhar para os pecadores no grande julgamento e vai dizer, condenados. Deus vai abrir um livro. Um livro da vida, um livro da nossa história. E Ele vai justificar por que da condenação. E a Bíblia diz que o condenado vai dizer, justos e verdadeiros são os teus juízos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. Grandes e pequenos, aqui ou lá,
Aqui ou lá? Por que eu vou fugir aqui? Entre na arca. Salva a sua família. Não fica de fora, não. O Noé está aqui falando. Nossa, que chato. Não, não é não. Deus tem tudo que você precisa para salvar a sua família, amém? A espada está aqui. Efésios 6. A espada da palavra de Deus, o escudo da fé, está. A Bíblia diz: revistam-se de toda a armadura de Deus. Revistam-se por quê? Porque vocês vão precisar lutar. Revistam-se por quê? Porque Ele vai vir contra vocês. Revistam-se por quê? Porque eu darei a vitória a vocês. Se a armadura é de Deus, o poder e a habilidade vem de Deus para vencer. Mas você tem que vestir. Está precisando de alguma coisa na sua casa? Tem uma questão lá que está difícil. Nós estudamos hoje na escola bíblica dominical, o pastor David estava aqui. O Senhor deseja que a gente venha abrir a boca. Clama a mim e responder-te-ei. Completo, meu Marlene. Coisas grandes e incríveis que vocês não sabem. Aleluia! Deus sabe o que necessitamos, antes mesmo de pedirmos. Mateus 6. Mas Ele gosta de ouvir a nossa voz. Ele gosta de ter comunhão conosco. Ele gosta de entender. Ele gosta de entender. Ele gosta de uma posição do coração. Sua conta está cheia, aleluia. Sua saúde está em dia, seu plano de saúde também está pago. Amém? O carro não está estragado. Os filhos estão saudáveis. O celeiro, como os irmãos Mariano, está cheio. As panelas também. É só chegar lá agora, esquentar e comer. Porque teve churrasco, eu sei. Teve lasanha. Teve coisa boa. Teve sobremesa. Tem sorvete. Glória a Deus. Maravilha. Parece que você não precisa de nada, né? Mas Deus quer que você chegue lá e fale: Senhor, obrigado. Eu não tenho nada para pedir, mas eu gostaria de dizer que sem o Senhor, eu não quero nada disso. Sem o Senhor, nada disso faz sentido. Sem o Senhor, não vale a pena. O Senhor quer, mas Senhor, obrigado. Eu sei que tudo isso aqui é bondade do Senhor. Obrigado. Sem o Senhor isso não seria possível. O grito da independência foi o quê? Independência ou morte? No mundo espiritual, na presença de Deus, é independência, é morte. Deus deseja que, por mais bem que você esteja, você sempre esteja dependendo dEle. Por mais bem que você esteja, você nunca se esqueça que essa bondade que está sobre você vem dEle. Porque o dia que você esquecer, a Bíblia diz que Deus vai abater os arrogantes e vai exaltar os humildes. Deus vai resistir aos soberbos. Noé é chamado. Quando Deus anuncia o dilúvio, e Deus diz para ele: Noé, constrói. O que Noé, como servo bom e fiel, faz? Sim, Senhor, vou construir. Noé, faz compartimento na construção. Sim, Senhor, eu vou fazer. Noé, reveste Noé. Sim, Senhor, eu vou revestir. Noé, a medida que eu quero é essa. Amém. Senhor, próximo passo do projeto: Noé, você vai fazer na arca uma janela. Sim, Senhor, vou fazer. Instrução. Um monte de detalhe. E Noé atento. Por que eu sei que Noé estava atento se a Bíblia não diz? Porque a Bíblia diz que Noé fez tudo conforme o Senhor tinha instruído e ordenado. Deus deseja que eu e você tenhamos essa sensibilidade andando com Ele. Você já andou em algum veículo com alguém? Essa eu vou pegar muita gente. Você está dirigindo e alguém do lado está dando palpite? Não cutuca a esposa, não.
Aí o cara, porque por aqui era melhor. Amém. Vai rápido, vai devagar. Agora você abre a porta, tira a chave. Diga você. Dou conta de agradar. Sabe? Às vezes a gente está assim com o Senhor. O Senhor querendo nos conduzir. E a Bíblia diz que Ele nos conduz a águas tranquilas. Ele nos conduz a pastos verdejantes. Ele nos conduz para as fontes. Ele nos conduz para as pastagens. Ele nos leva para o aprisco. Ele cuida de nós. Ele se coloca como sentinela. Ele coloca o atalaia. Ele faz tudo o que é necessário. E eu estou falando para Deus: não, Senhor, é por aqui. Não, Senhor, é por aqui. Freia, não, Senhor, devagar, que não é agora. A Bíblia diz em Eclesiastes, eu gosto de falar da Bíblia, porque eu não sei muita coisa. A Bíblia diz assim, ó: diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Não seja ansioso em fazer promessas, ou falar demais com Ele, ou para Ele, porque Ele está no céu, e tu estás na terra. Eu preciso entender o meu lugar no plano. Eu preciso entender o meu lugar na caminhada com Deus. Se eu escolhi andar com Deus, não é do meu jeito, não é no meu tempo, não é na minha velocidade, não é na minha rota. O passageiro de trás do céu que escolhe, é Ele que determina. A hora que chega, é Ele. Escolheu andar com Deus, Ele quem faz a rota. Escolheu andar com Deus, é na velocidade dele. Colocou a família na arca do Senhor. Fala comigo assim: a arca não tinha. É leme que fala? Volante, leme, timão. Tinha não. Deus só falou para Noé: constrói, prega, porque tal dia eu vou mandar o dilúvio e vou matar todo mundo que tiver de fora. Chegou o dia, Noé, obediente que foi. O obediente não questionou, o obediente obedece. Aleluia. Tem gente que quer obedecer a Deus, mas fala assim: mas é que eu não concordo. Meu Deus, tem que pôr fogo na Bíblia e escrever a sua. Errado é a Bíblia, o certo é você, o certo sou eu. É porque eu também tenho vezes que questiono, falo: Senhor, mas isso aqui não tem cabimento. Isso não... Tem nem tamanho. Quer discutir comigo? Chega o dia. Mas antes de entrar, versículo 17 para 18. Antes de tudo, Deus falar o crucial com ele. Você sabia que no versículo 18 vai ser a primeira vez na Escritura Sagrada que Deus vai fazer uma aliança com o homem? É a primeira vez que é mencionado na Bíblia a palavra aliança. Se você usa uma aliança, seja ela o compromisso que for, você sabe que o formato dela não tem começo e nem fim. Quem é casado, a aliança é de ouro, que é o metal mais precioso, mais valioso, fisicamente falando. Do versículo 16 para trás, Deus dá o quê? Ordens. Deus dá o quê? Instruções. E ele obedece. No versículo 17, Deus explica o porquê. Você sabia que Deus sempre explica o porquê da vontade dele na nossa vida? Deus explica o porquê para Noé da arca. Noé, por que estou trazendo o dilúvio sobre a terra? É por isso que você tem que construir a arca. Por isso que você fez. Para destruir debaixo do céu todo ser que há fôlego de vida. E tudo o que há na terra vai morrer. Mas, Noé, eu estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos.
Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus ordenou. Aqui tem uma chave espiritual. Nós precisamos dizer para Deus: Senhor, eu quero te obedecer. Por mais que eu não concorde e não entenda. Senhor, eu sei que o Senhor sabe mais e que o Senhor é perfeito. Senhor, faz uma aliança comigo. Estabelece uma aliança com a minha casa. Estabelece, Senhor. O que o apóstolo Paulo disse para o carcereiro? Eles estavam presos, adorando e louvando, espancados. À meia-noite começaram a louvar a Deus. O cárcere tremeu, as portas se abriram. Quando ele sai, o carcereiro fala: foi para se matar. Paulo fala: guarda a espada. Nós vamos matar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação que veio através dele salvou toda a casa dele. A Bíblia diz que naquele mesmo dia ele e toda a sua família foram batizados, foram salvos também. Noé faz uma aliança com Deus e entra. Deus diz: tu entrarás na arca com a sua família, Noé. Capítulo 7, versículo 5, de novo a Bíblia diz: e Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Sabe que é o grande problema muitas vezes dentro da nossa casa, da nossa família? Que nós pensamos que Deus é muito radical e que nós sabemos mais que Deus. E pensamos que tudo que Deus ordena na palavra é muito. Não dá para ser um cristão light, não. Não dá para ser um cristão 50% cacau. Não dá para ser um cristão zero açúcar. Não dá para ser um cristão sem sódio, não. Tem que ser integral, tem que ser integral. A palavra cristão diz pequeno Cristo. As pessoas precisam olhar para mim e dizer: aí não tem um Cristo completo não, mas um pequeno tem. Aí não tem um Jesus perfeito não, mas aí tem traço de Jesus. Quer exemplo disso? Olha o apóstolo Pedro. O pastor Edson falou na semana passada. Pedro espraguejava, segundo a Bíblia. Espraguejar é xingar. Xingava, desembanhava a espada, impetuoso, ia para cima, queria matar, queria tudo. Mas quando Jesus é preso e vai ser crucificado e Pedro foge, as pessoas olham para ele com tudo isso que eu mencionei para os irmãos. Você é um deles. Só não! Primeira vez que ele nega e foge. Você é um deles. Só não é assim que você fala como eles. E ele foge de novo. Você é um deles. Só não é. Você fala como eles. Você se parece como ele. Você é um deles, não só. E o galo vai e canta. O que Pedro tinha falado para Jesus? Senhor, se necessário for, entregue minha vida pelo Senhor. E o Senhor falou para ele: Pedro, para com isso. Para de me honrar com os lábios. Seu coração está longe. Deixa eu dar uma palavra de conhecimento para você. Tal dia, tal hora, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O Pedro: não! Vai sim, Pedro. Mas Pedro parecia com Jesus ou não? Ele tinha traços do Salvador ou não? Ele era um pequeno Cristo ou não? Com defeitos, sim. Pedro parece demais conosco. Então nós precisamos olhar para esses homens. Noé tinha 600 anos de idade, capítulo 7, versículo 6. Quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé entrou na arca com os seus filhos. O que Deus tinha falado para Noé? Noé, e tu entrarás na arca. Noé podia questionar Deus: Senhor, isso é um projeto suicida. Por quê? Não tinha chuva naquela época. Não tinha chuva não. As águas brotavam do chão. Nunca tinha chovido. Quem vai construir um Titanic onde nunca tinha chovido? Quem vai construir um Titanic da época? 135 metros de comprimento.
de ter chovido. Entra com a sua família. Aquela porta imensa, que Deus teve que fechar, por quê? De maneira sobrenatural. Porque o homem não poderia fechar aquela porta. Missão suicida, Senhor, nunca choveu. A porta é grande para fechar. Eu posso entrar com a minha família. O povo de fora pode ficar vivo e nós morrermos dentro dessa embarcação. Observe o seguinte, com os olhos da fé. Assim como nós vivemos hoje. A arca está apontando para Jesus. O dilúvio está apontando para o juízo final. A arca é Jesus que vai salvar todos aqueles que estiverem nele. Estamos pregando para que todos possam crer, entrar e serem salvos. Mas muitos não vão aceitar o convite. Muitos vão ignorar essa palavra. E têm ignorado. Há 2 mil anos. Porque dizem que Jesus ia voltar e não voltou. Diz que ele vai voltar e ele não volta. Cantamos Maranata e nada dele. Mas os sinais estão vindo. Guerras, rumores de guerras. A natureza dando seus sinais. A maldade, a iniquidade, a violência, os fenômenos. As pessoas cada dia mais egoístas. Como nos dias de Noé. Se eu e você que cremos que ele vai voltar, assim como Noé creu que ia chover, estivermos errados, perdemos toda uma vida, amém? Crendo em uma promessa que nunca aconteceu. Mas Noé ousou pegar a família dele, ou pegar a sua família. Entrou na arca, confiado em uma palavra. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca, selou, enviou o dilúvio, abriu as comportas do céu, e só Noé e sua casa, e os animais, Padre Marcelo Rossi, os animaizinhos subiram de 2 em 2, você lembra? Noé, e os animais que Deus ordenou que Noé colocasse, foram salvos, o resto tudo morreu. Você pode ser o Noé dessa geração. De maneira positiva ou negativa. Você pode pegar a sua família e falar o que o lá de cima disser. O que ele direcionar por essa palavra, eu vou fazer. Por quê? Porque não chovia. Não tinha barco na época, Noé fez, choveu, veio o dilúvio, ele se salvou. Jesus não voltou ainda. Estão me dizendo para entrar e participar de Jesus. Entrar e andar. Jesus disse lá em João 14, eu sou o único caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Jesus é a arca espiritual ao qual nós devemos entrar, ao qual nós devemos colocar a nossa família. É Ele. Mateus 11, 28. O que a palavra do Senhor diz? Como diz um amigo nosso, vamos ler. Para ficar potência. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É aí que você vai salvar sua casa, amém? Está cansado? Vinde a mim. Está sobrecarregado? Ide a Ele. Ele vai te aliviar. Não adianta ganhar. Não adianta cair na conta mais dinheiro. Não, o foco não é o dinheiro. Ele é bom, mas ele é servo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E vai acontecer o que, Senhor? E acharei descanso para a vossa alma.
Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É nele que encontramos alívio, é nele que encontramos salvação, é nele que encontramos abrigo, é no Senhor, Ele é a nossa arca espiritual que nos salva. E se estivermos errados, investimos tudo em um projeto furado, mas se estivermos certos, andarei em ruas de ouro. Aleluia! Contemplarei a face do meu Senhor. Dia e noite o serviremos lá na glória. Dia e noite diante do trono do Cordeiro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós, confessando com a boca, crendo, indo a Ele, seremos salvos. E o mundo? E o mundo? O mundo terá perdido todas as promessas. O mundo terá sido afogado nas águas do dilúvio no juízo final. Mas o juízo final é com fogo, eu só estou prefigurando. Jesus voltará. Jesus voltará. Para encerrar essa mensagem, como é que eu vou salvar como salvar a sua família à luz da palavra de Deus? É indo a Jesus, é andando com Deus, é você como se levantando como homem de Deus na sua casa, é você como mulher levantando como mulher virtuosa, é você como filho honrando pai e mãe, é nós como servos de Deus sendo servo de Deus na integralidade, não é no legalismo não. Não é na moralidade hipócrita, não. Não é nos costumes. Não. É na sinceridade do nosso lar, na rua, na igreja, onde quer que a gente esteja, na integralidade no Senhor. É entrando na arca. Deus lembrou-se de Noé, capítulo 8, versículo 1. A aliança de Deus com Noé trouxe o que para a família dele? Fala comigo, provisão, proteção, em meio ao julgamento severo. Vai vir o julgamento, Jesus vai voltar, Ele vai vir buscar a sua igreja. E onde que Ele quer te encontrar? No Senhor. Ele quer te encontrar em Jesus. Ele quer te encontrar debaixo das asas do Onipotente. Ele quer te encontrar crente. Ele quer te encontrar fiel. Ele deseja salvar a sua família. Ele deseja dar vitória. Ele deseja cumprir os seus sonhos e ainda coisas que você nunca sonhou. Mas você precisa, a exemplo de Noé, abaixar a sua cabeça, redirecionar a sua rota, falar: Senhor, dirige. Senhor, eu vou ficar calado. Senhor, eu não vou te questionar. Senhor, eu não vou indagar as suas decisões e os seus caminhos. Senhor, Jesus não disse para aprender dele que é manso e humilde? Senhor, faça conforme a tua vontade. A arca de Noé. Noé e sua família foram salvos do dilúvio pela arca. A arca foi o meio pelo qual Deus protegeu e preservou a vida humana e animal da destruição. Jesus Cristo. Jesus é visto como um meio de salvação para a humanidade, protegendo os crentes do julgamento divino e oferecendo a vida eterna. Assim como a arca foi a única maneira de escapar do dilúvio, Jesus é visto como o único caminho para a salvação. A salvação eterna, a salvação presente e a salvação eterna. Jesus deseja salvar famílias nessa noite. Ele deseja salvar vidas. Ele deseja salvar projetos. Deseja salvar homens e mulheres das suas próprias prisões. Ele deseja salvar aqui, para levar salvo para lá, mas primeiro Ele vai salvar aqui. Noé foi para o céu.
primeiro ele teve que ser salvo aqui. Não adianta você pensar, assim como no Éder diz, que Deus trabalha na desordem, não. Antes de levar você para lá, antes de salvar a sua família para levar para lá, Ele quer salvar ela para viver em paz aqui. A eternidade começa aqui. Não adianta eu clamar pelo céu, porque lá não vai ter choro. Deus pode cessar o choro aqui também. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Começa aqui. A eternidade começa aqui. A salvação começa aqui, ela está em Cristo. A arca é Cristo. Você precisa pegar a sua família e falar, vamos. O menino vai bater o pé. A menina vai torcer o bico. A mulher fala, hoje não. O homem vai falar, ai, levanta, rapaz. Vamos. A esposa, ai, mas em nome de Jesus. Vamos. O menino, hoje eu não vou. Eu falei assim, quantos anos você tem? 12, 8, 5, 4. Você não manda em você, não. Eu, cabeça da casa. Aí todos animados. A Bíblia diz que tem dom, ministério de dar ânimo. Vem cá que eu vou te animar. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Glória a Deus, você tem animação, vai lá! Vambora, meu filho, vambora! Vambora! A arca de Noé, depois do dilúvio, trouxe a família de Noé a uma nova terra, representando um novo começo para a humanidade. Jesus, através da sua morte e ressurreição, oferece um novo começo espiritual para aqueles que creem nele, simbolizando o renascimento para uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Eis que tudo se fez novo, e as primeiras coisas passaram. Quando eu entro em Cristo, Ele me traz de volta, representando uma nova vida. Ele dá um novo começo, assim como Deus para a vida de Noé. Ele dá uma nova vida, assim como Deus para a vida de Noé. Ele dá um recomeço, assim como Deus para a família de Noé. Ele deu, Ele dá, e Ele vai continuar dando. Para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça. Por que perecer? Se Deus veio, já deu seu Filho, para que tenhamos vida e abundância. Para que viver dando morro em ponta de faca, se tudo o que nós precisamos está disponível em Jesus? Por que eu vou ficar dizendo, Jesus me ama do jeito que eu sou, não vou mudar não? Se Ele tem tudo que é necessário para me fazer uma nova criatura. Por que eu vou viver assim na bagunça? Se Ele é um Deus que entra e arruma a casa. Por quê? Não tem porquê, só entra. Deixa Ele fazer. A arca de Noé. Deus instruiu Noé a construir a arca. Para quê? Para proporcionar proteção contra o dilúvio. Jesus oferece proteção espiritual contra o pecado e a morte. A sua vida, morte e ressurreição são vistos como a provisão de Deus para a salvação da humanidade. Não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outra palavra, segundo aquilo que eu creio da palavra do Senhor, para a gente ser salvo, para a gente ser feliz, para a gente ser bem-aventurado, para a gente viver em paz. Não tem outro caminho. Pode ter mais fáceis, podem ter caminhos mais agradáveis, podem ter caminhos mais prazerosos, podem ter portas mais largas, mas eu não quero. Aleluia! Mas eles são becos sem saída. Eles são estrutura de show, de palco, de luz. São luzes que se apagarão. Mas a luz do trono de Deus jamais se apaga. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Por último,
para te liberar em nome de Jesus. Tem chá da irmã Beth, tem um kit de sobrevivência lá na mesa. Está acabando, irmãos. A irmã Teresa trouxe as maravilhas para vender. Você vai abençoar ela, Deus vai te usar. Mas não pode deixar ela ir embora com nada hoje não. Que isso é comércio na igreja? Não, é lá de fora. Por último, refúgio. A arca de Noé. A arca foi um refúgio físico que manteve Noé e a sua família seguros das águas destruidoras. Jesus é considerado um refúgio espiritual para os crentes, para os que creem, um lugar de segurança e paz em meio às tempestades da vida. Aonde eu entro quando tiver tempestade? Para onde eu vou quando eu precisar de refúgio? Para quem eu clamo? Jesus. Entra na presença dele, se esconde debaixo das asas do Altíssimo, voa nas asas do querubim, se mova, mas vai para ele, clama a ele. Ele é o refúgio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quem quer descansar aí? Irmão, sabe, adianta viajar? Adianta viajar, mãe? Adianta viajar, pastor? É bom, mas o descanso que traz paz, o descanso que renova, o descanso que traz a plenitude, o descanso que traz a sanidade, o descanso que traz a paciência. Não precisa comprar passagem, não precisa ter dinheiro na conta, não precisa ter carro bonito, nem moto bonita, não precisa ter roupa bonita. Dá para ir lá hoje, dá para ir lá agora, dá para descansar agora, dá para descansar de hoje para amanhã. A Bíblia diz que o sono dos justos, você vai chegar lá no seu serviço, na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade. Que é isso? Encontrei descanso em ti. Não lembro a letra agora, porque meu ministério me alongou. Nele eu encontrei descanso. Nele eu encontro descanso, porque Deus não é homem para mentir. Ele disse que nele eu vou achar descanso para a minha alma. Ele disse que nele o cansado, o sobrecarregado vai ser aliviado. Ele disse que o fardo dele é leve, o fardo dele é suave, o jugo é suave. Então esse peso que você está carregando, esse cansaço que não passa, esse peso nas costas, não é de Deus. Receba o alívio da parte de Deus hoje, em nome de Jesus. O descanso é nele, o alívio é nele, o refúgio é ele, a segurança, a paz está nele. 9h deu o horário. Diga assim: glória a Deus. Diga aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aplauda o Senhor. O pastor nem suou, ele está passando o lencinho. É porque agora eu tenho 5. Cadê a irmã Elizabeth? Já foi? A irmã Elizabeth me deu, não tinha. Eu vou passar só para os irmãos verem. Glória a Deus.